Bem-vindos ao Finanças para Não Financeiros. Bem-vindas! Como a gente já conversou, o método A Tríade do Lucro, ele foi todo estruturado de forma a te ajudar a melhorar os resultados aí do teu negócio. Entretanto, a gente não tem como melhorar sem antes medir. A gente precisa saber o que está ruim, não é verdade? Melhorar o quê? É muito comum eu receber feedback de alunos, de mentoria, de cursos e até de consultoria de que o dono não sabe se tem lucro. Pode ser o seu caso aí também, é normal. Não é o ideal, mas é normal, acontece. Eu diria que não é normal, é comum. Eu preciso saber se eu tenho lucro ou não. Deixa eu trazer aqui para vocês algumas situações que acontecem muito comigo nas consultorias. Só para dar um exemplo, vou trazer uma pergunta muito recorrente, que é uma demanda, na verdade. Rosângela, me ajuda, eu preciso dar uma olhada na minha precificação. Com certeza tem problema na minha precificação, porque eu não estou tendo lucro, então tem coisa errada na minha precificação. Quando eu recebo essa pergunta, a resposta é muito simples, né? Dificilmente é preço o problema. Porque precificar é muito fácil, é muito simples fazer preço. A questão é que essa sensação de que o preço está errado porque eu não tenho lucro é só um sintoma de um problema mais profundo. Quando eu vou mergulhar nessa questão, em geral o que eu vejo é que o preço está ok, pode melhorar, mas ele não é o problema da história do lucro, né? O que acontece é que às vezes eu executo num custo maior do que eu previ na venda. Então não é um problema do preço, é um problema de execução. Lembra que a gente falou da tríade do lucro? O lucro ele vem como resultado de 3 frentes de ações bem executadas, que é vender, produzir, entregar e administrar. Então, se eu vendo certo, ou seja, no preço certo, mas eu não executo dentro do orçamento que eu previ na venda, meu problema não é de preço, meu problema é de execução. Concorda? Então a gente não pode perder de vista que o lucro é resultado de uma tríade. Por isso que nós demos esse nome ao método, para a gente jamais perder de vista. Se eu estou falando de lucro, eu estou falando ao mesmo tempo de vender, de produzir, entregar e de administrar. Vou trazer um exemplo aqui adicional para a gente realmente fixar essa ideia. Vamos pensar que eu tenho uma confeitaria e criei um bolo novo, super diferenciado, vou conseguir vender esse bolo, pelo que eu entendi do mercado, 20% acima do que os bolos comuns são vendidos. Aí chega a hora de eu produzir o bolo, eu estimei que eu ia gastar 2 horas de padeiro para fazer aquele bolo, seja o padeiro um funcionário ou eu mesma, como confeiteira, e na hora que eu vou fazer o bolo, eu vejo que não tem fermento. Aí eu paro o processo, tiro a luva, tiro o uniforme, saio para comprar o fermento. Compro na esquina, que é mais caro, mas é mais rápido, porque eu já tô com tudo separado lá para fazer o bolo. Aí, em vez de gastar 2 horas, eu gastei 4. Além de gastar 4, eu comprei mais caro, porque eu comprei no primeiro lugar para eu voltar logo. Observa que mesmo eu tendo definido um preço bom para mercado, eu gastei o dobro para fazer. Então eu não vou ter lucro nesse bolo, não o lucro que eu pensei, que eu estou gastando mais. Então, dentro da tríade de vender, produzir, entregar e administrar, eu estava certo do ponto de vista de preço e, portanto, de vendas, e errado nos outros 2. Eu tinha um problema de administração de estoque e eu tinha um problema de planejamento de produção. Então, não adianta estar certo o preço. Sempre que eu pensar em lucro, eu tenho que pensar no lucro como uma tríade: vender, produzir, entregar e administrar. Já falamos sobre isso. Agora a gente vai falar do método aqui, né? Esse método, ele foi para ser construído, além de levar em consideração a tríade do lucro, a gente usa um outro modelo mental aqui que a gente chama de tríade do resultado. A gente pode dizer que é uma segunda forma de ver a tríade do lucro, mas a gente dá outro nome porque é uma ferramenta que se aplica, inclusive, mesmo quando o assunto não é lucro. Se o assunto fosse perder peso, serviria igual, tá? Deixa eu explicar qual que é a tríade do resultado, então, para você entender esse meu exemplo. O lucro é consequência de vender, produzir, entregar e administrar. E como é que eu me posiciono? Como é que eu construo essas melhorias em cada um dessas 3 frentes? Aí eu entro com a tríade de resultado, que é diagnosticar, definir um alvo e criar um plano de ação para isso. Vou explicar melhor. Quando eu estou falando de diagnóstico, que
que é o primeiro passo, primeira frente, eu estou falando de entender onde eu estou. Quando eu estou falando de definir um alvo, um ponto de chegada, eu estou falando de definir uma meta. Quando eu estou falando de construir um plano de ação, eu estou falando de construir uma ponte, de definir os meios que eu vou usar para chegar de um ponto A ao ponto B. Então eu vou de Jacareí, a minha cidade, onde eu estou, para o Rio de Janeiro, é onde eu quero chegar. Eu posso ir de carro, de avião, de bicicleta, andando. Qual vai ser o caminho que eu vou trilhar? O melhor caminho vai depender dos recursos que eu tenho disponíveis, do tempo que eu tenho disponível para fazer o caminho. E isso eu vou construir analisando esses dois pontos. Onde eu estou define inclusive os recursos que eu tenho, né? E onde eu quero chegar tem a ver com objetivo e prazo, né? Então eu tenho que analisar profundamente esses dois para construir o terceiro. Dito isso, que a gente, para ir atrás do lucro, né, observando como que nós estamos, tanto do ponto de vista de vendas, entrega e administração, eu vou usar essa tríade de resultado começando pelo diagnóstico. Eu não consigo fazer boas metas sem saber de onde eu estou partindo, muito menos plano de ação. Vou trazer para um exemplo financeiro para marcar o ponto. É diferente criar um plano de ação para sair de prejuízo e ir para lucro, de sair de um lucro de 10% para 20%. Em geral, o esforço para sair de prejuízo para lucro é muito maior do que o esforço para sair de um lucro baixo para um lucro melhor. Então, a primeira coisa, eu preciso saber se eu tenho lucro e de que tamanho ele é. Eu tenho que começar pelo diagnóstico, entende? Você deve estar pensando aí, por que a Rosângela disse que é mais difícil, né? Sair do lucro, sair do prejuízo para o lucro do que sair de um lucro para um outro lucro. É que num cenário de falta de lucro, também existe falta de caixa. Se eu não tenho dinheiro e provavelmente eu vou precisar para fazer a ação, pensa que eu preciso vender mais e portanto tem que provocar mais o mercado. Como é que eu faço essa provocação adicional? Talvez eu tenha que contratar mais gente para vendas, talvez eu tenha que contratar a primeira pessoa de vendas, talvez eu nem tenha essa pessoa, talvez eu tenha que fazer um site, talvez eu tenha que fazer tráfego pago na internet. Crescer o lucro, né? Crescer a empresa envolve investir. Então, se eu estou num cenário de prejuízo, eu primeiro preciso sanar isso. Então, dá mais trabalho, tá? Por isso que eu estou dizendo que o diagnóstico é muito importante. Como o diagnóstico é o que puxa os demais, assim como quando a gente fala da tríade do lucro, são as vendas que puxam os demais, se eu não vendo, não tenho o que entregar, não tenho o que administrar. Correto? E quando eu estou falando de construir esse caminho, né, de melhorar meus indicadores de venda, de produção e de entrega, que é a base da nossa gestão financeira, o foco da nossa gestão financeira é analisar a operação como um todo, o negócio como um todo e procurar caminhos de melhorar os resultados dessa operação. É para isso que a gente está falando desde o início, que é muito importante a gestão financeira e esse é o papel dela, né? Então, dentro da tríade do lucro, vendas está puxando. Dentro da tríade do resultado, que é como a gente vai construir o caminho até esse lucro, o diagnóstico é quem puxa todos os demais. O diagnóstico correto é o que permite a medicação correta. Por isso que quando a gente vai fazer check-up, a gente não sai de lá com receita, a gente sai com uma lista de exames. Aí eu faço os exames, que são os diagnósticos, e a partir do que o diagnóstico disse, eu começo a vir com as receitas. Ou vou fazer exercício, ou vou tomar remédio, entende? Igualzinho na gestão de negócio e na gestão financeira. Então a gente vai começar pelo diagnóstico. Então, voltando ao que interessa, qual é o conteúdo então aqui do nosso curso? O curso inclusive chama Finanças para Não Financeiro Primus, ok? Primus porque primeiro passo é primus gradus em latim. Foi a nossa inspiração. Então, o Finanças para Não Financeiros Primus é o seu primeiro passo. Aqui nós vamos construir o seu diagnóstico. Nós vamos te passar conceitos, você vai aplicar esses conceitos aí no seu dia a dia. Na medida que você vai aplicando esses conceitos, você vai tendo uma melhor visão de como é que estão os resultados do seu negócio. Você vai se motivando com essa visão e vai incorporando esses conceitos no seu dia a dia. E à medida que ele vai ser incorporado no seu dia a dia,
a gestão financeira passa a ser diária. A gente está falando todo o tempo que ela precisa ser ato contínuo. Se eu implemento esses conceitos na medida que eu aprendo, eu vejo utilidade e passo a aplicar ato contínuo, eu passo a ter informações para que a gestão financeira seja ato contínuo também, que é o que a gente quer, é o que a gente espera. Perfeito? Informação importante. Não serão necessários investimentos adicionais. Nós vamos fazer tudo daqui para frente com os recursos que você já tem aí. Nós vamos trabalhar em cima dos dados que você já tem. Já circulam esses dados dentro da sua empresa. A gente só precisa organizar, tá? Então, você não vai precisar fazer outros investimentos. Nós vamos falar de ferramentas no momento correto para poder tornar o processo mais rápido, mas primeiro a gente precisa entender o conceito, a lógica, tá? Então, nessa primeira fase, a gente não tem que se preocupar com nada. A gente só precisa de duas coisas: vontade e disponibilidade. Todo o resto, o Finanças para Não Financeiro Primos já vai te dar. Beleza? Vamos começar?